vai ser gravada, e começou a ser gravada agora, vocês podem também, assim, quem precisar sair, vai lá, bebe uma água, volta, faz um lanchinho, pode até lanchar em frente, aí que não tem nada atrapalho. Tem essas vantagens, né, da aula remota, porque quem está em casa consegue agregar aí um certo conforto da casa com o conteúdo sendo ministrado, tá? E fora aí, gente, é muito flexível, é muito tranquilo, a gente pode negociar, conversar a respeito, fiquem à vontade para isso, tá? Só lembrando algumas informações bem básicas. Não, então primeiro vamos lá por partes, né? Mantemos a aula direto ou vocês preferem o intervalo? Direto. O Marco já se Professor, a gente tem que Pode ser lembrar das pessoas que estão chegando do trabalho, né, gente? Igual a última aula que a gente teve assim, a menina chegou já depois do intervalo. Então, eu acho injusto com quem ainda está trabalhando, a gente não dar esse intervalo. Agora, ô Paulo, é por isso que é a vantagem da aula gravada, né? O que tem que ficar claro, eu até entendo o pessoal chegar do serviço, mas a aula é o mesmo horário, 19 horas. Só se teve alguma alteração no horário, entendeu? De um ou outro aluno, né? Mas aí é caso muito pontual, tá? Ei, Paulo. Sim, eu entendi, mas eu penso assim, mesmo que a gente tivesse indo para a faculdade, a pessoa já fica prejudicada porque ela perde o primeiro horário. Eu acho que como a gente está tendo aula online, não custa flexibilizar para essas pessoas, para elas não terem depois só que te ouvir, né? Porque a aula gravada a pessoa vai só ouvir. Se ela tiver pelo menos o resto do horário para ela tirar alguma dúvida, ela não fica tão prejudicada. Ok. Aí fica a critério de vocês. O que a gente pode fazer também é que, acabando a parte dos slides e tudo mais, eu posso ficar depois para tirar dúvida, como eu tenho feito isso nas outras disciplinas, tá? Sim. Às vezes eu fico, meia hora a mais para várias perguntas. Tem alguns alunos são mais participativos do que outros, claro, mas eu tenho ficado aí tirando dúvida em relação ao conteúdo ou outros assuntos específicos da matéria, tá? Eu vou colocar no grupo, então, que o senhor vai estar online depois da aula, que aí a pessoa que chega depois, então, ela te chama e vê, né, o que faz, conversa. É só entrar do mesmo jeito, tá? O pessoal entra e aí sim eu fico aí para tirar toda e qualquer dúvida nesse sentido. Tá legal? Querendo ou não, Paulo, a vantagem da aula gravada, ela permite isso. Agora, a pessoa viu também a aula gravada, que é só áudio, ela quiser depois, em outro momento, via WhatsApp e tudo mais, ela pode mandar dúvida e tudo mais, que eu estou por conta aqui, tá? Portanto, mais um minutinho a gente começa então. Ok, pessoal? E aí a gente tem algumas tratativas hoje. Hoje tem um trabalhinho bem básico, bem simples. Semana passada eu já não passei, a gente finalizou a parte de transporte, e hoje a gente já vê um pouquinho dessa armazenagem, que é o tema hoje, e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Ok? Só lembrando, pessoal, vocês podem parar a aula na hora que precisar, intervir, fazer uma pergunta e tudo, depois é só desabilitar o áudio, depois para evitar os ruídos, tá? Câmera, eu não me oponho, eu desligo a minha aqui só para melhorar a resolução. Outro dia o pessoal falou que eu não estava, que não era eu mesmo, então estou aparecendo aí para dar um oi, tá? Outro dia o pessoal falou assim que eu estava em qualquer outro lugar, menos dando aula em casa. Então, eu só desligo por uma questão de otimizar aqui, melhorar a conectividade, tá, gente? Não que eu não queira ver todo mundo, a gente fica com saudade, acaba que o distanciamento ele dá esse processo. Nós, professores, estamos todos sofrendo com isso, mas tem aluno também que não quer nem ver professor, né? Então, fica esse processo aí bem tranquilo, tá? Bom, vamos começar a nossa aulinha, então, e eu vou começar, gente, apresentando aqui um calendário acadêmico, só para lembrar vocês que semana que vem é feriado,
na próxima aula de sexta-feira. Isso é uma ótima notícia, porque aí todo mundo pode ficar em casa, né? Curtindo aí o feriado em casa. É claro que é uma brincadeira, uma piada, exatamente para quem já está em casa, quem sabe o feriado é até para sair de casa, né? Mas brincadeira à parte, a gente está no auge do processo pandêmico, querendo ou não, até segunda ou terça-feira, o auge do processo que pode impactar no pico. O Brasil tem mantido uma certa constância e um resultado até muito favorável. Claro, está havendo mortes, a gente não está celebrando isso, mas o número de infectados, que também é grande, ele tem aumentado, é menor do que se não tivesse essa quarentena, esse isolamento, tá? E, querendo ou não, hoje no Brasil, o documentário chegou são 60 mortes e tudo mais, mas poderia ser um número muito pior. E esse número, claro, ele vai aumentar ao longo dessa semana que vem e nos próximos 14 dias, por causa do processo da contaminação, que é natural mesmo, um processo, um cálculo até matemático desse processo da dispersão dela. Ao mesmo tempo, o isolamento vai provocando que o vírus vai ficando inerte e até ele perde o processo e ele acaba caindo por si, não contaminando mais ninguém. Então, a gente está fazendo direitinho para casa, economicamente até vantagem, porque a gente consegue, então, atravessar por essa quarentena cada vez mais rápido. Então, quanto mais todo mundo ficar em casa, mais rápido é esse processo, e aí, provavelmente, em 1, 2 semanas, a gente já está começando a normalizar. Eu vou ser muito honesto, eu não sei como é que está o processo de retorno às aulas. Há uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se não é Brasil, em que até o mês de abril, até o final de abril, não se retorna às aulas, tá? Claro que essa decisão pode ser revista e até voltar antes, de acordo com o posicionamento da OMS, Ministério da Saúde brasileiro, tá? Então, na aula que vem, quinta-feira, é um recesso, dia 9, quinta-feira, e dia 10 é o feriado de. O que é mesmo? De Paixão de Cristo, tá? Semana Santa. Na outra semana, do dia 13 ao 17, já seriam as nossas provinhas, tá? Com certeza serão adiadas, não é para preocupar com isso, as provas já estão prontas. Então, quando retornarmos, a gente vai ter aí uma semana, 10 dias antes das datas das provas, e aí eu faço uma revisão geral da matéria e dos principais pontos que vão cair na prova, para tranquilizar vocês. Então, eu não quero que vocês fiquem preocupados com prova, tudo bem? A gente já está tendo muita preocupação aí do que simplesmente prova, tá? Então, eu só estou mostrando o calendário só para mostrar isso. A gente, querendo ou não, a gente continua seguindo o calendário. Então, quinta e sexta-feira de semana que vem não teremos aula. Tudo bem? Para tristeza de muitos, eu sei, tá? Então, fica aí. Deixa eu só voltar agora a imagem aqui. E aí vou habilitar o outro slide aqui. Alguém tem alguma dúvida ou comentário até agora? Para mim, aqui tá tranquilo.
Professor, você está falando alguma coisa? Vocês não estão ouvindo, não? Ah, peraí, como é que desabilita? Ninguém estava ouvindo? Eu não. Agora a gente tá... Agora que começou a sair a voz do senhor. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui então, pessoal. Vocês ouviram? Ai, eu bem ajudo. E eu já tô lá no grupo perguntando, gente, esse é o meu que tá sem áudio ou de todo mundo que tá sem áudio? E aqui, gente, do jeito que eu falo pra caramba, se vocês notarem longos momentos de silêncio, por favor, se manifeste. Com certeza tem alguma coisa errada, porque eu não paro de falar nem um minuto. Aliás, vocês podem até me interromper, tipo assim, Rodrigo, respira, faz qualquer coisa aí, tá? O que foi que vocês ouviram por último, só para eu saber? Eu não ouvi nada. O que eu ouvi por último foi que estava esperando o povo. Por último foi no calendário. Eu falei do feriado da semana que vem, vocês ouviram isso, né? Sim. Sim. Tá, então beleza. Então, por favor, já podem se planejar para o que vocês vão fazer em casa semana que vem, tá legal? Fazer o trabalho do Rodrigo, né? É, isso aí. Excelente ideia, tá? Então, o que eu estava falando, pessoal? Alguns combinados em relação às aulas de agora, tá? O principal deles, eu não estava computando frequência e não estou computando frequência das aulas gravadas. Por quê? Alguns alunos não têm acesso ao computador ou não têm um plano de dados. A maioria até consegue acessar normal e tudo mais, mas tem aqueles que só conseguem acessar durante o dia no serviço ou no Wi-Fi do serviço. Então, por isso, é uma orientação da Croton e da Faculdade Barreiro, em que a gente não vai computar esses nossos encontros como aula, como frequência. Então eu posso faltar toda sexta-feira se eu quiser? Não, porque as explicações acontecendo agora são melhores do que ficar depois ouvindo gravação. Eu acho melhor, tá? Mas aí, como é que a gente vai computar a frequência? Eu estou dando essa semana de prazo a partir da semana que vem. Claro, semana que vem é feriado, então da outra semana, a gente vai finalizar hoje a unidade 2.2. Então, tem que estar pronto até na nossa próxima aula 100% do AVA. O que isso implica? As web-aulas, os exercícios, o comparecimento lá no sistema e tudo mais. Isso está valendo não só a frequência de vocês, como a pontuação. Parte da nota de vocês é o AVA 100%. E eu vou começar, então, assim, toda semana, minutos antes da aula, eu vou abrir, aí eu salvo, eu tenho um arquivo que eu salvo, ele registra ali tudo que todo mundo fez, qual hora que entrou, quanto tempo que ficou logado, e aí eu vou depois julgar a nota em cima disso. Então, ou seja, quem tiver até a próxima aula, 2.3, ou seja, tiver até com a 2.2 tudo pronto para trás, está com 100%, então está com a frequência legal e com a nota, a parte dos pontos que cabe a esse tipo de avaliação vai estar também 100%, tá? O que eu vou avaliar também? As atividades e exercícios que eu estou passando, tá? E esses que vão ser os nossos processos de avaliação até a nossa provinha presencial, tá, pessoal? Tanto a Carol quanto o Adão, que são os coordenadores, pediram duas coisinhas. Primeiro, os estudos dirigidos, né? Tem gente que não está fazendo, gente que nem entrou ainda, então a vida acadêmica continua normalmente, apesar das aulas remotas. Então, vocês têm que fazer o estudo dirigido. E a outra questão é o desafio nota máxima, que ele vale, gente, até 3.500 pontos, né, a mais que podem fazer a diferença. Então, quem entrar ainda, está valendo lá que tem aquele simulado, aquele diagrama, aquela pesquisa inicial lá, que vale 1.000 pontos. Então, só ali você já ganha 1.000 pontos, só de preencher aquele simulado. E a partir desse simulado, o sistema ele é autoadaptativo. Ele vai julgar para você quais são as suas dificuldades em relação a vários conhecimentos gerais. Qual que é a vantagem do desafio? Porque ele agora ficou sendo obrigatório para todos os alunos. Ele é um ótimo preparatório para concurso e é um ótimo preparatório para entrevista de emprego em relação a assuntos do cotidiano e outras questões. Então, fica aí o recado, fica aí a dica, por favor, façam normalmente. Então, as rotinas acadêmicas, gente, não mudaram. Ok isso? Tudo bem? Bom, vamos lá então para a nossa aulinha.
Gente, como o chat não está funcionando, vocês podem interromper a aula à vontade, é só clicar, faz a pergunta e depois desabilita o microfone, ou usar o WhatsApp também, tá? Eu estou até acessando aqui o WhatsApp, volta e meia, fico olhando aqui para observar se tem alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Eu vi que a Paula postou lá agora as informações, ok, beleza, então vamos lá. Aí o pessoal perguntou se o áudio não estava normal, exatamente, gente. Por favor, me cutuquem aí, tá legal? Bom, deixa eu habilitar aqui então. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Aqui. Apareceu aí, né, gente? Então vamos lá. Na aula passada, a gente trabalhou aí a seção 2.1, que a gente viu as principais atividades logísticas e a gente falou sobre transporte. Hoje nós vamos falar uma das mais importantes, sei lá, tudo é importante, mas as principais, e aquelas que são características da logística, né, não só o processo de transporte, a armazenagem, a gente vai ver depois a movimentação e a própria gestão de estoque, tá? Então, dentro desse processo, e aí depois a gente continua normalmente, então, dentro da questão da armazenagem, várias organizações estão sempre buscando, né, a eliminação dessa chamada armazenagem, tá? Não é tão simples, mas várias têm implementado, e é muito comum, né, através do que a gente vai chamar de just-in-time, que a gente ainda vai ver isso mais à frente, que é uma técnica de você levar um determinado produto, insumo, material, para a linha de montagem, ou para produção, ou para prestação de serviço, no momento em que aquilo se fizer necessário. Então, o just-in-time, ele é vantajoso porque você contrata várias empresas para gerenciar, de certa forma, a sua armazenagem ou estoque, tá? Lembrando que tanto armazenagem é diferente de estoque, a gente vai ver isso depois, tá, gente? E querendo ou não, eu acabo alinhando o just-in-time às necessidades da empresa, né, de acordo com aquele momento, a demanda em tempo e quantidade necessárias para aquela execução ou produção. Por exemplo, imagina que eu estou na fábrica da Ford, por exemplo, em que ela consegue fazer vários carros ou modelos diferentes, né, numa mesma linha de produção. Né? Outras montadoras, eles vão fazer, vou fazer um modelo, por exemplo, de um carro específico, e ele só coloca na linha de produção 200, 300, mil carcaças do carro específico para aquele momento. A Ford já consegue fazer vários. Eu fiz um carro de determinado modelo, logo depois eu já faço outro carro com outro modelo diferente, no grau de expertise que eles já chegaram, tá? Então, querendo ou não, algumas empresas elas precisam dessa demanda de acordo com aquilo que está programado ou a quantidade necessária. E qual que é a vantagem da armazenagem de alguns processos? Que eu acabo alimentando essa esteira ou essa produtividade com essas peças colocadas estrategicamente. Então, porém, nem sempre eu consigo fazer isso devido ao quê, né? Aos processos que a minha indústria ou empresa tem, aos tipos de produtos que estão sendo fabricados, aos meus fornecedores que podem ou não me entregar a contento no prazo e no momento que eu preciso, a localização de onde está a minha planta industrial, por exemplo, tá? E o lead time, que é o tempo de espera, né? Nem sempre eu consigo otimizar, por causa que eu tenho um tempo de espera que pode ser comprometido com a demora ou com um atraso pontual, tá? Então, a armazenagem, ela talvez seja um dos elementos tão mais importantes que o transporte, tá? Ou seja, é um processo em que, caso a armazenagem não esteja no momento certo, na estrutura certa, nas condições que eu espero, isso afeta decisivamente meu processo produtivo. E a armazenagem é essa estratégia da organização que permite um nível de serviço, tá? Definido junto ao mercado. O que o meu mercado está querendo em relação a determinado produto ou prestação de serviço? Eu consigo entregar contento? Né? Como que eu consigo entregar um produto ou disponibilizar um recurso ou um insumo na hora certa que o meu cliente está querendo? Tá? Então, a armazenagem ela passa a ser quase que vital, né, para toda e qualquer empresa, seja ela indústria ou não, e para isso eu preciso trabalhar muito esses conceitos de armazenagem que é a nossa aulinha de hoje. E aí, continuando, gente, a armazenagem ela vai ser diferente de estoque, tá?
A estocagem, o que que é? É eu guardar os materiais, guarda física mesmo. Eu pego uma sala, coloco tudo lá dentro e armazenei nessa sala os meus produtos ficam guardados lá. Então, é a guarda mesmo, ok? Estoque, todo mundo tem uma noção muito clara do que é isso. A armazenagem, ela é além disso, tá? São as atividades que eu vou pegar esses produtos até no estoque mesmo, colocar num ponto estratégico, ou colocar num centro de distribuição, ou num espaço temporariamente, para garantir o quê? A distribuição desse material em determinadas etapas, seja para ir para o cliente, seja para ir para a linha de produção, seja para poder fazer uma montagem final, qualquer que seja isso. Então, a armazenagem se utiliza da estocagem, tudo bem? Mas a estocagem não é uma armazenagem. Por mais que o conceito seja muito parecido, o estoque é armazenar o produto, e é mesmo, tá? Mas vamos definir aqui que o estoque é a guarda física dos produtos. É eu guardar numa determinada prateleira, numa sala, numa estante, num balcão, numa plataforma, qualquer que seja o processo, eu estou lá guardando o meu produto. Tá? A armazenagem vai ser os processos em que eu vou precisar temporariamente ou com o objetivo de produção utilizar esses produtos e colocar eles provisoriamente em determinados locais estrategicamente bem trabalhados. A gente depois vai ver alguns diagramas aqui nessa aula que vocês vão ficar mais claro esse processo de armazenagem, tá? Portanto, a armazenagem ela serve de apoio, principalmente ao desempenho das atividades primárias, tá, da logística, que envolve o que essas atividades primárias? Toda a administração do espaço que eu vou precisar para manter esses materiais estocados, momentaneamente ou não. Então, eu tenho espaço para colocar uma etapa de montagem, eu tenho espaço dentro da minha rotina de produção para colocar os produtos para entrega do cliente. Então, tudo isso é esse processo primário, tá, da logística básico, de eu controlar o espaço, a destinação do produto e como que eu vou gerenciar isso. E aí, gente, vai envolver localização, dimensionamento, todo o arranjo físico, né, do espaço que eu tenho, quais os equipamentos que eu preciso para carregar ou transportar esses materiais, se eu tenho pessoal especializado, então tudo isso acaba influenciando aí e são decisivos, isso faz parte do processo de armazenagem. Por exemplo, vou lá buscar uma peça de estoque ou recuperação de estoque, fazer um projeto de docas ou baía de atracação que facilite os meus caminhões na carga ou descarga, por exemplo. Qual o tipo de embalagem que eu vou usar, o manuseio desses produtos, a forma como eu vou carregar e tudo mais. Tudo isso é armazenagem. Então, a armazenagem é um processo amplo que envolve várias rotinas e gestões do estoque, né, de uma forma assim, bem resumida, tá? E a armazenagem tem como objetivo, principalmente, maximizar o uso do espaço. A gente vai ver como que ela consegue potencializar o uso do espaço ou o uso do estoque, permitir um acesso fácil ao uso do material, principalmente dependendo do tipo de material que eu tenho. Por exemplo, a gente vai ver mais no final, eu tenho materiais que são mais perecíveis e que têm data de validade. Então, determinados materiais, eles têm que estar colocados à frente, por exemplo, do que outros, para garantir que eu consuma primeiro esse tipo de material, esse tipo de produto. Então, eu tenho que ter uma armazenagem que leve em conta, ou seja, vai além. Eu não estou só colocando o produto na estante, eu estou criando uma ordem de consumo e de utilização desse produto. Isso é armazenagem. Também, garantir condições adequadas da estocagem desse material. Então, eu tenho que ter um cuidado, altura, dimensionamento, vai ter pallet, não vai ter pallet, como é que vai ser isso tudo, o espaço entre os corredores. Então, tudo isso vai ser decisivo. Também controlar os estoques, as atividades de armazenagem, então como que esse processo de colocar determinado produto no seu devido lugar, eu preciso criar toda uma estrutura para minimizar avarias, perdas e roubos, então eu tenho que ter uma visão muito sistêmica de como que está o meu processo e como que ele vai conseguir garantir que eu não tenha estragos ou perdas nesse processo. Isso envolve também uma movimentação eficiente desse material, ou seja, eu tenho que saber conduzir esse material, principalmente dependendo do tipo de material, uma utilização efetiva de mão de obra e equipamentos. Então, não basta eu ter um funcionário, eu tenho que ser um funcionário que saiba usar um carrinho, que saiba usar um porta-pallets, que saiba
ler o código que vai ter lá, que tenha uma consciência clara do papel dele em relação ao estoque, né? Só para dar uma pausa, vocês já pararam para pensar, vocês já devem ter ido numa papelaria, e é muito comum, papelaria ou livraria, tá? Biblioteca também tem muito disso, né? Você pega um livro, por exemplo, e guarda ele fora da estante, vocês já pararam para pensar o impacto que isso provoca, né? Ou você pega um produto e coloca ele de qualquer forma, ou coloca ele fora de ordem e local. Supermercados também tem muito disso, né? As pessoas têm mania de pegar um produto, tira de uma prateleira, desiste de comprar e acaba pondo em outra prateleira, né? Vocês já pararam para pensar o impacto disso em relação a esse produto? Provavelmente você não tem um controle de armazenagem nesse supermercado que é feito um balanço claro de quantos produtos daquele, né, quantos itens daquele produto foram vendidos ou não, aí você descobre que tem algum perdido ao longo do supermercado, por exemplo, né? Então, como é que você recupera isso? Aí você tem que treinar pessoal, por exemplo, que ele vira e fala assim, olha, eu estou arrumando determinada gôndola e eu percebi que tem um produto aqui que não faz parte dessa gôndola ou desse produto. Esse funcionário ele já tem que ser treinado, a gente acha que isso é simples, não é, para colocar de uma maneira, efetivamente, ele colocar esse produto num local próprio para ser rearmazenado ou ele mesmo ir lá e levar na seção correspondente ao produto que ele localizou. A gente acha que isso é tranquilo fazer. Não, não é. Uma das maiores dificuldades que tem é você treinar o seu funcionário a ter esse tipo de senso crítico de agir propositivamente nesse processo de tirar um produto que não está ali e colocar ele no lugar certo, tá? A gente não consegue isso de uma forma tão fácil assim, não. Ao mesmo tempo, e o uso de equipamento que eu vou usar para isso, também separar os materiais de uma maneira rápida e confiável. Está tendo uma demanda que eu vou ter que entregar X produtos que são pequenos, né, ou são quantidades menores ou tamanhos menores. Então, como é que eu vou separar isso? Às vezes, o produto é guardado num fardo maior. Então, você tem que ter toda essa consciência de como separar isso de uma maneira fácil, tá? E por último, despachar rapidamente os materiais, né, aos seus destinos quando solicitados. Então, a gente percebe que esse processo de armazenagem ele vai muito além do que estocar, do que simplesmente eu colocar um produto na prateleira, né? Tem toda uma consciência de como usar determinados processos e produtos para alavancar esse meu processo de estoque. Aí, gente, que é interessante, e como que a logística ela tem feito ela tem se redimensionado e se recriado em cima disso. Antes, o logístico era aquela pessoa que só cuidava de rota, de transporte, como a gente viu na aula passada, essa coisa de documentação. Descarreguei o caminhão, coloquei na estante, né? Então, olha como que se revestiu de uma importância, até mesmo por causa da vantagem estratégica do diferencial competitivo, eu trabalhar a forma como eu vou estocar, ou a forma como eu vou lidar com esse estoque, que é a armazenagem, e como que isso faz a diferença em ganho de tempo, em economia, em um uso mais adequado dos produtos, uma recuperação dos produtos ao longo da indústria ou da empresa, e que isso você consegue maximizar e ganhar plenamente, né, vantagens em relação aos concorrentes. Onde eu moro aqui tem um bairro aqui do lado, tem uma atacadista lá que é interessante, que tem vários produtos muito pequenos, e aí eles têm todo um treinamento, que outro dia eu estava vendo, eles ensinando algumas equipes, e todos com QR Code, aquela coisa. Então, é interessante que a pessoa acha um produto fora do espaço, ele, com o aparelhinho que ele tinha, então, olha, tem que saber usar um aparelho, ele fez a leitura do código de barras desse produto, e pelo código que apareceu embaixo, ele já sabia qual era o setor, a seção, em qual prateleira que era. Ei, professor, lá na Tambasa, eles iam implantar um negócio tipo desse jeito aí, só com esteira, um maquinário. Aí já, se a caixa fosse para direção errada, a esteira ia direcionar ela para o caminho certo, entendeu? Legal, legal. Mas qual Tambasa que você está falando? Fala aquela ali da Pepsi? Isso. Ali é interessante. Eu estava até querendo ver se eu levava os alunos lá, mas esse a gente já tinha até marcado isso, mas o coronavírus, ele deu esse adiamento aí. O meu galpão, se eles fizessem, a esteira ia ser assim, entendeu? As caixas têm o destino certo, cada box. Isso. Aí, se fosse pro box errado, aí o sistema ia reconhecer e ia voltar com a caixa para trás.
Aí na própria esteira já faz a destinação correta, não é isso? Às vezes também, se não me engano, parece que ia ser assim, quando o sistema identificasse que a caixa estava no destino errado, não ia direcionar, ia travar ela ali, ia parar, entendeu? Ia ter um sinal de alerta, até Exato. uma pessoa ir lá e tirar ela do caminho. É assim Muito que legal. eles falaram que ia ser o projeto, na época que estava construindo o galpão. Existe, até no livro de vocês, vai ter um exemplo lá da Infraero, tá, pessoal? A Infraero, tem até um videozinho lá que vocês podem pegar o link depois e acessar lá. A Infraero, ela já tem um serviço parecido com esse. Como vem muitos produtos de fora que chegam via avião, né? Eles já têm todo um processo de distribuição por local, por o tipo de produto, para onde que vai, destinação, para depois facilitar nesse processo de distribuição. Então, olha como que essa seleção da chegada dos produtos via transporte é esse processo de armazenagem, isso tem que ser feito de uma forma cada vez mais rigorosa. Para quê? Imagina o tempo que você vai perder tendo que procurar um produto que consta no seu sistema, que ele está lá ainda, você não acha ele no lugar certo. É só comprar outro e colocar no estoque. Não, você perdeu de tempo, de dinheiro e de espaço, né? Que você está ocupando o espaço de uma forma complicada, tá? Continuando aí, as 4 razões básicas, então, para eu ter uma armazenagem. Primeiro, reduzir o custo de transporte e produção e reduz sobremaneira, né? Tanto por meio da compensação, ou seja, eu vou ter estoques em locais estratégicos, atendendo o processo de produção, minimizando todos os demais custos. Determinada peça chegou na hora certa. Aquele exemplo que eu já dei na aula passada, por isso que a Fiat, por exemplo, ela tem lá, ao entorno da Fiat, uma série de empresas que fornecem os materiais que vão ser usados na construção do automóvel, na esteira da produção do automóvel, em que em determinados momentos eles já sabem, olha, tal hora e minuto do dia tal, eu tenho que entregar uma carreta com X peças do modelo do carro tal. Então, tudo isso já foi feito estrategicamente, esse carro tem que chegar no horário e no local. Então, olha a estratégia dele estar perto da empresa, ele pode até estar longe, desde que ele consiga garantir a entrega, por exemplo, tá? Então, você tem uma redução de custo, tudo de uma coisa que vai ser utilizada plenamente. A segunda razão é a coordenação de suprimentos e demanda. Eu tenho que garantir que eu vou ter um atendimento da demanda, ou seja, a pessoa vendeu ou prometeu, eu tenho que entregar, e para isso eu tenho que saber quantos de suprimentos que eu tenho para confeccionar o processo, as matérias-primas, se eu tenho a quantidade certa para não faltar e não atrasar a produção, porque isso eu garanto na entrega da demanda no prazo, conforme foi acordado e vendido lá. A necessidade de produção, ou seja, a necessidade de armazenar durante o processo. Determinados produtos ele tem que passar, às vezes, por uma maturação, envelhecimento, aí pode ser tanto alimentício quanto outros processos. Tem produto que você tem que saber, pintor, por exemplo, fez um processo de pintura, ele tem que passar por um processo de secagem, de cura plena da pintura, para depois continuar. Então, você tem que saber exatamente como armazenar esse produto específico num local estratégico para dar continuidade depois no processo de produção, tá? E, ao mesmo tempo, eu tenho que levar em consideração todos os processos relacionados ao marketing, né? Para quê? Se eu tenho a melhor disponibilidade do produto ao mercado, o marketing está divulgando determinado produto meu ou serviço meu. Eu tenho condições de atender a disponibilidade desse produto no tempo certo, no momento certo, na procura certa, tá? Maior proximidade do consumidor, ou seja, tornar a entrega mais próxima de maneira que esse produto chegue rápido na casa do consumidor e o melhor atendimento com relação principalmente a prazos, ou seja, cumprir o prazo ou entreguei antes do prazo, eu crio um efeito positivo da relação marca-cliente, né? E aí você tem um efeito positivo na venda, agregando ali todo um valor, né, na venda, ou seja, eu só não vendi como entreguei no prazo, então agreguei valor. Então, olha a importância da armazenagem, ela tem um peso enorme nesse processo, ou seja, a logística, como sempre, dando um peso enorme nesse processo aí das produções e vendas, tá? Eu estava comentando essa semana, minha esposa fez uma compra de supermercado online, né? Essa coisa de evitar de sair e tudo mais, e é interessante que o pessoal pediu um prazo de
de 3 dias para entrega dos produtos, né, até 3 dias, porque não que eles não deem conta, mas é porque, como está tendo uma demanda muito grande, nem sempre as pessoas estão tão preparadas para esse processo de armazenagem. Mais ainda, eles têm que criar todo um processo de roteiro, de transporte, mas tem que ter um espaço destinado para isso. E nessa compra que ela fez, não é permitido, por exemplo, os produtos perecíveis, exatamente por isso, porque eles não têm um processo. Eles estão lá montando as várias cestas que vão distribuir, que está tendo muito pedido. Tem que ter uma armazenagem que já vai ter lá a lista de cada local, com o código de cada local. Eles vão colocando os produtos ali, fazendo as várias cestas, para depois sair distribuindo isso. Dependendo do tempo de demora, você não pode pôr um sorvete, por exemplo, né? Para tristeza minha e dos meus filhos aqui, tá? Então, não tem como determinados processos atender. Se fosse em outro processo, provavelmente seria melhor, daria tempo. Então, o processo de armazenagem ele tem passado por profundas transformações, até mesmo pela necessidade e pela cobrança dos clientes em cada vez mais ter um atendimento mais rápido, mais eficiente e de qualidade. Então, quais são essas grandes transformações? Adoção de novos sistemas de informação, então eu estou usando plenamente a tecnologia para isso, tá? Aplicados à gestão de armazenagem, os sistemas automáticos de movimentação e separação de produtos, tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês aí agora, que vocês vão ver claramente como que é isso. Então você consegue otimizar tirando a mão humana e colocando robotizado, por exemplo, para determinados processos de acordo com o tipo de separação que você está querendo. A chamada verticalização e gestão dos estoques, que a gente vai ver também nesse exemplo isso, e essa automatização na armazenagem. Portanto, deixa eu colocar aqui o vídeo, só para vocês verem. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Opa, onde que está? Achei. Vou ligar aqui, vou ampliar, pessoal. Vamos ver se vai. Provavelmente, não sei se o som vai funcionar, mas não tem problema, não. Só o visual já ajuda. Aí vocês conseguem visualizar que tem uma torre vertical, né? Cada nichozinho daquele é um automóvel, e aí você tem um braço mecânico que vai lá e busca o automóvel ou entrega e armazena o automóvel de acordo com o espaço. Ah, tem um espaço vazio, coloca o automóvel. E esse sisteminha já configura qual tipo de automóvel, o ano, o modelo e tudo que foi guardado em tal box, em tal baía ali. E aí ele é automatizado e ele é mais rápido. Imagina aí, por exemplo, se fosse ter que pegar pessoas para buscar esse carro. Quantas que seria? Qual que seria o espaço? Então você tem uma plataforma vertical que permite isso. Pode usar isso aí como estacionamento também, né? Ah, claro, também. Não deixa de ser. Apesar de ser tudo carro zero, né? Assim, mas É isso que eu carro tô que ainda vendo. vai ser. Agora, alguns lugares, tem um edifício em Belo Horizonte que tem uma torre vertical assim, não é tão reduzido o espaço assim, mas é muito comum, o processo é quase o mesmo, você tem lá quase um estacionamento vertical e a tecnologia ajudando. Mas o principal aqui, ó, esse carro acabou de ser guardado, já está registrado qual o chassi do carro, modelo, ano, modelo, cor, tudo isso já está registrado naquela baía que apareceu vazia ali. E aí já fica configurado, você quer lá depois, já tem um carro, o pessoal vai lá, o equipamento vai lá e busca o carro nesse modelo.
nessa baia. Aí, olha só o tamanho do negócio. Aparentemente isso é da Volkswagen, né? Que eu Não, passava esse CC, aí é da Golf. Volkswagen. Esse aí é da Volkswagen. Tá até na torre de veículos lá em Wolfsburg, na Alemanha. Ok? Deixa eu voltar aqui agora. Então, só para vocês verem como que a logística, ela ajuda. Eu não vou nem entrar no questionamento, pessoal, se é... mas... Deixa eu ver se apareceu. Acho que agora sim. Mas robotizando, está tirando a mão de obra humana, né? Assim, dependendo da especificidade do produto e tudo mais, você precisa ter alguma coisa mais ágil. Ali, por exemplo, você tem um braço mecânico só, na verdade, 2 que estão funcionando paralelos, atendendo a uma demanda. A gente acha que aquilo ali é bem demorado e tudo, aquilo ali é muito rápido, né? Então, assim, o tempo todo você está... entra, guarda carro, busca carro, entra carro, e são várias torres lá nessa fábrica da Alemanha, tá? Então, isso acaba otimizando o espaço e gerenciando, então, facilitando o processo de distribuição e armazenagem nesse caso. Nesse caso aí, gente, a armazenagem de um produto já acabado, tá? A gente vai ver também que tem armazenagem de produtos ainda para serem realizados e tudo mais. E aí, voltando, né, na matéria, esse processo de armazenagem, a gente precisa ter em mente o quê? Né? Quais são esses vários processos e o que eu tenho que estar sempre em observação, eu como gestor logístico, tá? Primeira questão dos materiais ou produtos. O tipo de matéria-prima, os subconjuntos dessas matérias-primas ou do meu produto que vai ser construído ou finalizado, subconjuntos ou componentes, os produtos em processo, os produtos acabados, tudo isso eu tenho que saber quais são as características de cada um e como que eu vou armazenar cada coisa dessa. Por exemplo, vocês conseguem visualizar que um produto acabado ele é amplamente diferente de uma matéria-prima. Às vezes, a matéria-prima eu tenho que ter uma refrigeração para guardar, por exemplo, lá, um tomate, por exemplo, eu tenho que ter um local para condicionar esse tomate que vai virar, por exemplo, um extrato de tomate na latinha. Então, são situações diferentes de um mesmo produto, mas com acabamentos específicos para isso. Então, quando ele já está lá como extrato, esses extratos de tomate que tem aí como é que chama aquele? Elefante, essas marcas conhecidas, você imagina ali, o tomate que chegou foi armazenado, que tem que manter uma qualidade e o cuidado com esse tomate para depois passar no processo produtivo e depois virar latinha que você pode colocar 1 milhão guardada dentro de uma sala e que não vai ter problema de perda, por exemplo, tá? Então, você tem que ter uma noção muito clara do tipo de material que você tem, como que eles vão ser produzidos, quais as características desses processos produtivos e como que eu tenho que armazenar tudo isso. Ao mesmo tempo, os recursos humanos que eu vou utilizar, então a mão de obra profissional alocada nesse processo, e aí, gente, vocês percebem que não dá mais para ser qualquer pessoa, né? Eu tenho que ser uma pessoa que tenha uma consciência clara do que ela está fazendo para evitar retrabalho e evitar erro. Então tem que ser um conferente sério, um almoxarife que conhece do processo, um operador de empilhadeira que saiba colocar o produto para evitar que ele quebre, perda, um amassado ou qualquer coisa do tipo. A separação tem que ser uma pessoa que saiba separar, a gente vai ver o porquê da separação mais à frente, mas tem que ser pessoas que têm esse olhar crítico e cada vez mais se faz necessário esse pessoal bem treinado com desenvolvimento pleno voltado para a logística. Alguém que trabalha na área da logística com esse processo de armazenagem? Aqui na sala ou não? Ninguém? É uma área ótima, tá, gente? Assim, é uma área que, se você é expert no assunto, dificilmente você vai sofrer algum revés de crise, alguma coisa, que é uma área, assim, é uma das mais importantes que se tornou hoje em dia, não só o gestor de transportes, mas principalmente o gestor de armazenagem, todas dentro da logística, tá? Voltando aí, a questão dos equipamentos de movimentação e armazenagem, então, quais equipamentos que eu utilizo para movimentação da carga interna ou externa, desses materiais, dessas matérias-primas, desses produtos. Então, tudo isso vai levar em conta o estoque, o tipo de estoque, que vai levar em conta o momento da produção e o carregamento, por exemplo, no transporte. Tá? Então, eu tenho que saber, vou usar aqueles carrinhos, vou usar caminhão, vou usar... Então, como é que esse processo, esse equipamento voltado para isso?
As estruturas, né? Então, principalmente a estrutura dos fluxos de informação e de materiais. E aí, a TI, cada vez mais, tem conseguido e contribuído para isso, né? Eu acabo estruturando o meu estoque com o meu processo produtivo, com o meu processo de vendas e marketing, e aí com uma informação que apita para mim lá na tela do meu computador, eu sei qual demanda que vai aumentar nas próximas horas, o que já leva em conta, já cria para mim as condições de direcionar os insumos ou matérias-primas para a produção para garantir, por exemplo, a entrega. Cada vez mais a TI, então, vem garantir essa rapidez, essa assertividade na produtividade aí. E aí, em relação ao espaço edifício, a gente vai ver até 2 slides que vão mostrar claramente isso. O primeiro é o local de armazenagem, ou depósito. Imagina como local mesmo, tá, gente? Aquele depósito que está lá como uso estratégico e todo o dimensionamento dele voltado para isso. A gente vai ver daqui a pouco. E, ao mesmo tempo, o armazém, ou o galpão, ou o pátio, meu ou de terceiros, e como que eu vou gerenciar isso de acordo com a característica aí. Com relação ao depósito, né, eu vou ter 4 principais serviços em relação a essa ideia de depósito. Primeiro, o depósito, ou os meus depósitos, eles vão servir para abrigo de produto. Então, são aqueles armazéns que vão providenciar proteção para as mercadorias. Aí tem toda aquela longa lista de serviço associado, manutenção dos registros, o inventário que é feito, rotação de estoques, os reparos que eu preciso fazer, dependendo. Então, é um processo normal de abrigar um produto que já está ali, tá? Ao mesmo tempo, eu vou ter a chamada consolidação. Então, são as mercadorias que vêm de vários locais diferentes para a minha empresa, para a minha indústria, e eu acabo economizando no transporte se essas empresas, essas entregas forem feitas de forma consolidada e agregada. Para que isso? Vamos supor que eu estou com um processo que eu vou ter É muito comum, às vezes, computador, né? No Brasil, os computadores, geralmente, eles vêm com peças separadas. O HD vem de um lugar, a carcaça vem de outro, o monitor vem de outro lugar. Eu acabo criando a consolidação desses produtos num local. As entregas, se eu conseguir chegar num ponto que as entregas são feitas simultaneamente, dali eu já levo para a montagem do produto final, né? Então, ou seja, eu vou construir o computador para colocar nas embalagens e entregar na casa dos clientes. Então, é um processo de consolidar as várias naturezas ou origens diferentes desses produtos aí, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho a chamada transferência e transbordo. Ela vai ser oposto a esse processo de consolidação, né? Onde eu vou desagregar ou fracionar uma compra que está vindo em grandes quantidades e vou picar esses pedacinhos, essas quantidades, de acordo com a minha clientela. O pessoal já deve ter feito compra nesses produtos da China, que é muito comum. Às vezes você olha lá no AliExpress ou no... Qual que é o outro site de compra, gente? Esqueci aqui agora o nome do outro lá. Alibaba? Tem o Alibaba e tem um outro também que eu esqueci. Wish. Vocês podem notar lá que vocês têm, às vezes, as quantidades, né? Então, às vezes, dependendo do produto, você compra o container inteiro. Só que você não vai usar o container inteiro. Então, geralmente, você faz uma divisão de vários clientes, o pessoal compra uma carga única, ela chega num local que aí tem que ser feita a chamada transferência ou transbordo. Olha, chegou o container, eu vou tirar lá, eu tenho 1.000 unidades para mim, 2.000 para o outro, então você faz essa separação, tá? Então, eu vou desagregar, né, essas quantidades aí de acordo com a clientela para isso. Qual que é a vantagem? Porque às vezes, eu comprando 1.000 peças ou um container inteiro daquele produto, o preço sai infinitamente mais barato do que você comprar a unidade dele, né? Vocês podem observar lá no AliExpress, por exemplo, que você tem lá os valores, comprando de 1 a 10 unidades, de 100 a 500 unidades, vocês podem notar lá que você tem uma variação de valor significativa, tá? Por que isso, gente? Isso tem a ver com a demanda lá. Olha, a pessoa me comprou 1.000 peças, eu vou pôr uma produção inteira para atender aquele cliente. Então, às vezes você ganha no prazo, você ganha no tipo de qualidade, fez num lote único, então você tem algumas vantagens de comprar muita quantidade. Agora, você tem que ter toda uma estratégia de adquirir esse produto, mesmo que você não vá usar todas as peças, mas você tem que ter essa processo de adquirir esse produto para depois distribuir isso. Um outro local de visita que eu estava programando é de levar vocês naquela Lojão do Real, vocês já ouviram falar, esses atacarejos que tem aí, que é um pouco disso aí.
E como é que funciona a logística deles lá? Eles escolhem determinados produtos de acordo com as necessidades dos clientes ou com as observações que as pessoas estão buscando ou querendo, compra lá um navio inteiro de produtos, né? Vários contêineres do mesmo produto e depois entra num depósito aqui em Belo Horizonte e faz a separação para as várias lojas desse lojão do Real, por exemplo, que eles vão fazer a transferência, transbordo disso aí, tá? Ao mesmo tempo, só voltando no item da consolidação, gente, que é uma coisa importante, que às vezes também a pessoa, o cliente está comprando várias comprinhas separadas, tanto nesses sites chineses é muito comum isso. Às vezes eles estão vindo de vários locais diferentes da China e vai chegar num escritório de distribuição, o AliExpress, o Alibaba tem muito disso aí. Acaba, então, tendo um prazo de chegada, porque aí depois eles mandam num frete só para sua casa os vários produtos que você comprou separado na China inteira. Então, você acaba consolidando ali, tá? E, por último, o chamado agrupamento, que é o uso que eu vou ter para os depósitos do agrupamento de itens por produto, né? Assim, eu vou agrupar determinados processos ou itens de acordo com o meu produto, com a minha demanda, para depois levar isso para um destino único também, tá? É todo um processo de agrupar mesmo de acordo com a demanda. Olha, eu estou vendendo, eu sou dono do grupo EPA e eu vou ter vários produtos, então eu vou agrupar num local vários itens para depois mandar tudo para Juiz de Fora, por exemplo. Então você agrupa tudo que vai para lá, a gente vai ver isso depois no DocStation, alguma coisa mais para frente, vocês vão ver um exemplo disso aí bem claro, tá? E quando voltando à questão dos armazéns, eu vou ter 5 tipos básicos do que eu entendo como armazéns e que vão ser relacionados ao tipo de produto que eu tenho. Então, por exemplo, eu vou ter os chamados armazéns de commodities, né? Que são especializados tanto no manuseio e na armazenagem de produtos padrões específicos. Minério, madeira, algodão, tabaco, tem tudo a ver com esses grandes itens de fabricação, soja, tá? Tudo entra aí. Então, eu vou ter armazéns específicos para cada um desses itens. Qual que é a vantagem? Primeiro que eu estou trabalhando uma ideia de commodity. Gente, eu não estou falando só de 1.000, eu estou falando de toneladas de produto, né? Então, eu tenho que ter armazéns próprios para armazenar esse processo, para depois encaminhar para o porto, para as grandes cidades, tudo mais. Então, tudo isso acaba afetando aí o processo de ter um armazém que consiga condicionar essas commodities aí, até mesmo pelo valor que elas representam para a importação brasileira, tá? Os armazéns para granéis, a mesma coisa aí também. Os principais produtos de manuseio e armazenagem de produtos granelizados. Então, seja produtos químicos, né, que eu vou comprar a quantidade, então eu estou produzindo, estou armazenando isso com cuidado para depois isso ir para o meu processo de fracionamento e comércio ou cliente final, tá? Os xaropes, eles são produzidos numa quantidade específica para depois ser guardado, tá? Então, olha a função do armazém em que ele vai especializar nesse processo de armazenamento e o manuseio específico para cada caso, para garantir a qualidade da minha entrega. Eu vou ter os armazéns que são frigorificados, né? Então, são refrigerados para guardar principalmente alimentos perecíveis, então, frutas, vegetais, comidas congeladas ou não, refrigeradas, alguns produtos químicos, farmacêuticos, algumas vacinas, tudo isso eu preciso de uma câmara frigorífica para armazenar esse meu produto específico. Vou ter aqueles armazéns para utilidades domésticas e imobiliárias, que esses grandes galpões ou clientes que a gente acaba vendo aí no dia a dia, esse próprio exemplo do lojão do Real que eu citei aí, é um desses tipos de armazéns, tanto para utilidade doméstica e imobiliária, como o último também de mercadorias em geral, tá? São vários itens no mesmo local, não exigindo aí nenhuma facilidade ou equipamento específico para isso. Você chegar ali no Walmart que tem ali em Contagem, agora mudou de nome, né? Mudou para, acho que é Big, virou Big. Ali você pode notar que tem o Sam's, que é no mesmo terreno. Tem a Leroy Merlin, tem o Walmart e tinha o Sam's Club do lado do shopping. Aquele Sam's lá é o mesmo grupo do Walmart, tá, gente? E lá, se vocês chegarem lá dentro, vocês vão ver lá várias mercadorias que ficam em instantes, assim, parecendo quase um galpão industrial, em que você vai lá mesmo, você mesmo vai, pega, carrega o equipamento, põe num carrinho de compra e passa no caixa e paga, tá?
Então, é muito comum os armazéns, então, eles têm essa função diferente aí, né, de acordo com o tipo de produto que eu vou ter, tá? E aí, voltando, pessoal, né, eu vou ter, para tudo isso acontecer e funcionar, eu vou precisar ter o chamado fluxo de operações, né? O que é isso? É um processo simples, né, diretamente ligado à configuração e instalação da minha indústria, da minha planta de produção, da forma como eu vou produzir. Então, o que vai ditar esse meu fluxo de operação é o chamado layout, né? Tem ele em inglês, aqui está em português, a forma como a gente escreve layout, e o layout que ele é responsável pelas esteiras, pela forma como você produz. E aí, voltando um pouquinho no Taylor, né? Logo no processo de produção industrial, quando começou, o Taylor foi uma das primeiras pessoas que começou a definir que, dependendo da forma como eu coloco as bancadas de trabalho e os serviços passam por mim, o layout que é criado, eu consigo ganhar X horas de produção, que representa X produtos a mais. Então, olha que interessante, como que o layout ele é determinante, né? Então, se você for numa grande fábrica, se você for lá na Fiat, aquelas esteiras que estão lá e tudo mais, elas não estão ali porque são bonitinhas, né? Tem toda uma razão de ser, toda uma sequência lógica para que as etapas produtivas acompanhem esse layout. E aí, onde que entra o processo de armazenagem? Eu tenho que garantir que a minha fábrica, a minha indústria, o meu destino final, ele vai ter um recebimento, uma expedição seguindo um fluxo tranquilo para garantir as operações. Tem a ver também com o volume e a velocidade desse fluxo de produtos, então eu tenho que entregar um processo em tempo rápido, então para isso eu tenho que garantir que as coisas funcionem e fluam da melhor forma na indústria, e tem que ter e ser mantido uma alta taxa de movimentação entre os setores de instalação, ou seja, dentro da minha indústria, os setores, ou os departamentos, ou os compartimentos, ou até, vocês vão ouvir isso também muito, as células, onde estão instaladas as minhas plantas de produção, estão bem guiadas, tem uma sequência lógica, a movimentação por elas funciona de uma forma bem fluida, né? Tudo isso é papel do gestor logístico para garantir, né, que não tenha problema na produtividade, né? E aí eu vou ter dois fluxos, o fluxo chamado em U e o em I. O que é o U? O U é o mais utilizado, que é um desenho aí do lado, tá, gente? Todos os produtos, os insumos, eles vão entrar para um chamado recebimento, então chegou lá no local final, o que a gente vai chamar de recebimento. Alguns são colocados em estoque nos fundos, quando é o caso. Eu não gosto desse tipo de interpretação. O pessoal costuma achar que todo produto que chega ele vai ser estocado. Não necessariamente, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Alguns produtos eu já tenho que deixar num local estratégico, ele já vai sair no mesmo dia, tá? Então, a grande maioria é estocada assim. Então, os produtos eles entram pelo chamado recebimento, passam por todo o armazém, vai até lá no fundo, geralmente é no fundo ou no meio, né, de acordo com a natureza da empresa ou da indústria, fica parado lá esperando todo o processo de fluxo comum da produtividade até a expedição, que vai estar localizada no mesmo lado do prédio do recebimento. Para que isso? Porque aí você consegue criar um processo de chegada e saída de que não altere, por exemplo, o fluxo normal de produtividade ou de consumo. Por exemplo, se a gente chegar nesse Villefort aí, que é o atacadista do lado da faculdade, vocês podem notar que eu tenho um espaço lá atrás, na avenida lá atrás, que tem o recebimento e expedição, eles têm internamente uma série de fluxos para poder alimentar as gôndolas, e os clientes entram pelo outro lado de maneira que às vezes nem percebe que tem esse processo de recebimento e expedição do outro lado lá, tá? Então, algumas empresas têm isso também. Você tem todo um processo de recebimento de maneira que esse fluxo não seja prejudicado ou que não atrapalhe as pessoas que estão ali ou não. Então, é todo um processo bem localizado nisso aí. E tem o fluxo em I, que é a operação com fluxo atravessando o armazém, né? Então, eu tenho o recebimento de um lado e a expedição do outro. Quem que falou aí da Tambasa? A Tambasa, quando ela tinha ali no Ceasa, porque agora ela tem no Ceasa um galpão novo lá, não é isso? Todo estruturado
como é que fala? Um novo departamento lá, uma nova área lá no SEASA. Quando ela tinha no galpão antigo, não sei se vocês lembram, você tinha entrada de clientes. Aquela loja, lá no SEASA é a loja. É a loja, é isso mesmo, que agora tem uma loja nova. Quando a Tambasa... Os outros são os galpões de distribuição, né? E lá é a loja de venda. Lá é loja de venda. Mas lá que tem toda a chegada que a gente não vê. Você tem os clientes entrando pela frente e tudo mais, você não vê a movimentação. Mas não sei se você lembra, Fábio, ali antes de ter aquela loja, ela tinha um galpão do lado ali do apoio, ou em frente, quase em frente a essa loja nova, né? No galpão, você entrava pela frente, você tinha uns caixas e tudo mais, e você tinha uma expedição de grandes produtos no final, na rua de trás, que era um processo... Produto maior, produto grande. Maior, que é comum nesses vários lugares, tá, gente? Às vezes, dependendo pela característica, para ele não ocupar muito espaço, ele já entra, tem todo um recebimento, fica nas armazenagens ao longo dos corredores e as grandes peças, para não ter que vir atrapalhar o pessoal que está no caixa ou as filas no caixa, porque às vezes não tem nem espaço para isso, ela já tem uma saída, uma expedição no final, né, lá da loja. Então, é o que a gente chama de fluxo em I. Então, ele vai atravessar o armazém. Professor, igual o caso da Leroy Merlin ali no shopping ali, ó. Leroy Merlin, o material de construção, cimento... os pesados. Mas é do lado, a expedição deles é do lado, não é dentro da loja. Do lado. Porque você tem a loja, você pode até ter um mostruário dentro da loja, mas a parte de pesado, de carregar caminhão, de carregar caminhonete que vai entrar lá, vou comprar tijolo, né? Você não vai fazer isso na loja, então você vai nessa parte de expedição que é própria até para otimizar essa questão do fluxo aí, tá? E por isso que é muito utilizado para as operações cross-docking, a gente vai ver isso ainda no final, tá, gente? Aquelas operações nas quais os períodos de pico, recebimento e expedição vão coincidir. Isso para determinados processos específicos, eu vou mostrar isso mais no final, tá? Mas só para vocês entenderem que, dependendo do tamanho do produto, a expedição nem sempre é do mesmo lado do recebimento, e se não é do mesmo lado, olha no caso do fluxo em I, eu tenho que ter uma estrutura grande, de maneira que eu consiga comportar uma entrada para recebimento e toda a vida cotidiana da loja, da produção, da indústria, e uma parte de expedição voltada. Olha o espaço que eu preciso ter para isso, então isso passa a ser um papel do gestor logístico para isso também, tá? Quais são os processos e atividades dentro da armazenagem? E aí vem alguns interessantes, alguns aí, gente, pode ser que caiam na prova, tá? Eu não gosto de ficar fazendo decoreba, não precisa decorar, vocês podem entender, tá? Provavelmente eu até nem vou colocar isso na prova, não, porque acaba implicando em decoreba aí. Mas só para vocês saberem quais são os principais, tá? E que muitos de vocês têm que se familiarizar com isso e com o nome, inclusive, que vai ser cobrado de vocês quando vocês forem tentar trabalhar nessa área. O primeiro é chamado recebimento, que é o básico, né? Receber, atracar o veículo, fazer o checklist de tudo que está ali dentro, descarregar o caminhão, por exemplo, receber esse material físico, né, e fiscal, conferir nota, conferir tudo se está certinho, conferir se a carga está legal, se não está variada nem nada, identificar item por item e distribuir isso para os locais de armazenagem. Perceberam que não dá para ser qualquer funcionário? Olha o grau de, eu não vou nem dizer dificuldade, mas de domínio sobre o processo, né? Não é mais aquela coisa, vou pegar lá e descarregar o caminhão e colocar na prateleira. Não é mais isso. Você tem que ter todo um cuidado e é uma das etapas principais do processo logístico de armazenagem, tá? Tem o put away, né, que é todo o processo de pré-packaging, né, que é aquele processo de paletizar, colocar em pallets, ou tirar do pallet e colocar em outros pallets, mas peraí, existe repaletização? Por quê? Alguns pallets, gente, pallet não é um negócio tão barato, dependendo do material que é utilizado para fazer o pallet. Então, às vezes, a empresa traz os pallets dela, você tira dos pallets dessa empresa, dessa fornecedora de matéria-prima, você coloca nos seus pallets internos, porque a empresa que levou vai levar de volta esses pallets. Em alguns casos, você pode até deixar ali, guardar os pallets dessa empresa num local específico, para depois ele buscar. Mas guardar esses pallets num local específico já implica que tem espaço para isso. Então, olha a dificuldade, tá? Então, eu tenho não...
Oi. Mas se as pessoas usar o mesmo tipo de pallet, só pode fazer a troca, deixa o pallet carregado e a empresa que levou a mercadoria leva o vazio. Quando é o mesmo tipo de padrão de pallet. Por isso que a maioria tem aquela marca de tipo de boi, não sei se você já viu, né? Você vai lá e grava o nome da indústria ou da empresa no pallet, né? Porque por mais baratinho que seja, dependendo do material, gente, é um processo que você gasta muito, você tem que ter muito pallet para a quantidade de produto que você carrega. Tem indústria que fabrica e gasta aí 100 mil, 500 mil reais em pallets, fazendo pallets, fica lá com tudo armazenado para depois gerenciar isso. Então foi e volta, foi e volta. O quê? Quem falou que tá ficando... O que que... Eu não entendi. Foi eu que falei. Tá ficando mudo e picando o áudio do senhor. Tá, eu até tô ouvindo bem, tá, pessoal? Agora, vou tentar falar mais perto aqui, mas... Vamos lá. Eu também tô ouvindo, professor, bem. Eu tô ouvindo bem também. Vamos lá. Para mim tá bom. Isso também pode ser conexão, tá, gente? Mas às vezes assim, vai me pontuando aqui que eu vou tentando corrigir aqui, tá? Então eu vou ter a paletização, a repaletização, é nesse momento que dependendo do produto que chegou, eu tenho que passar filme plástico para condicionar melhor, para manter ele de maneira que não tenha tombamento, não caia, não tenha nenhum tipo de acidente, tá? Vocês podem notar aí, né? Vocês foram outro dia fazer aquela visita lá no Villefort, você tem a estante das gôndolas e tem várias estantes para cima, depois a gente vai ver isso mais detalhado. E a maioria delas, dependendo da natureza do produto, do tipo de produto, eles são embalados em filmes plásticos. Imagina que você tem várias caixas de sabão em pó, por exemplo, em que tem uma trepidação nas estantes e várias caixas daquela podem cair. Então, você passa o filme plástico para manter essa segurança ou esse cuidado com o produto. É nesse momento também no Put Away que está chegando, que eu ponho as etiquetas, faço a leitura de código de barra, vou definir o local que vai ser endereçado, né? Qual o local que vai ficar armazenado, em qual estante nesse momento. No Villefort mesmo, vocês podem notar que dependendo do produto, ele está numa gôndola, numa prateleira ou está espalhado em várias prateleiras dentro do atacadista inteiro, porque eles têm noção de, eu tenho um espaço vazio no corredor tal que cabe esse tipo de material. O ideal que seria que ficasse tudo num lugar só, mas às vezes não dá para gerenciar isso de uma forma tão simples. Então, você tem que saber onde que está a origem e o destino desse material, onde que chegou. Aí você cuida disso no put away aí. A movimentação do pallet até essa área de estocagem. Então, olha os cuidados que você precisa, né, depois que você recebe. Aí vem a outro processo, que é importantíssimo, que é o picking, que é a retirada dos itens que já estão estocados para atender uma demanda específica. A pessoa está precisando de... eu dei o exemplo de sabão em pó, eu tenho 500 caixas guardadas e aí vem um cliente e me comprou 200. Então, eu vou lá nesse setor, nesse estoque, tiro as 200 com cuidado. Então, eu tenho que coletar, separar, preparar isso, já embalar de novo para deixar pronto para quando o cliente vier buscar, por exemplo, tá? Qualquer que seja o produto, tá, gente? O stage out, né, que é o local destinado aos materiais ou produtos que ainda estão em processo de expedição. Para que isso? Para otimizar o uso dos equipamentos de movimentação, mão de obra para aquele momento, capacidade de transporte, por exemplo. Eu vou ter produtos que já estão aguardando um componente para poder ser expedido, então, em vez de eu ficar... acontece às vezes eu receber produtos, já coloco numa área destinada, que dali eu sei que já estão sendo expedidos aqueles produtos para poder ser distribuídos para os CDs ou para os clientes finais. Então, em vez de eu ter que mandar, pegar esse produto, armazenar no final da loja, lá no estoque, para depois ir uma outra máquina para buscar de volta, olha o tempo e mão de obra que eu estou gastando aí. Se eu já tenho a previsão de que aquele produto já vai sair logo, eu já coloco ele num estágio, né? Por isso que a gente fala que é um estágio momentâneo ali para poder viabilizar a saída. Vai ter um gráficozinho na próxima slide que vai dar para vocês verem isso aí bem claro. Olha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse rodando aí no slide. Olha, eu tenho um recebimento. Oi, pode falar. Mas esse, meu entender, não,
a data de validade não impacta nisso também, não? Por exemplo, se tem uma grande quantidade, está chegando outra, eles não vão pegar aquela que já está lá estocada com a data já mais perto de vencer Mas aí é outro processo que a gente vai ver. Não é o caso do stage out. Stage out é o quê? É o estágio que eu faço para a saída do produto, tá? Mas, por exemplo, eu vou ter momentos em que eu vou ter lá na estocagem os produtos que vão vencer. Eles já estão estocados lá. Aí eu vou ter uma técnica para tirar os produtos que estão com os mais antigos para vender logo, para colocar para comercialização logo, tá? É diferente do stage out, por exemplo, que é o momento intermediário de alguma demanda que já está acontecendo e que, para eu evitar ter que mandar lá para o estoque e transportar para o estoque, eu já deixo ele reservado ali, porque ele vai sair daí a 2 dias. É algo que eu já tenho uma previsibilidade, tá? Quer ver um exemplo? O Brasil está tendo essa compra muito grande de máscaras, álcool em gel, esses produtos variados, né? Com certeza é o tipo de produto que vai chegar da China, vamos supor que chegou lá um navio inteiro de álcool gel. E aí eu que comprei e vou vender isso para os hospitais. Eu não vou colocar isso no estoque. Na hora que chegar na minha loja, eu já vou colocar ele num cantinho lá perto da saída, porque eu sei que chegou, já vai sair no mesmo dia ou no outro dia. Então, imagina eu tendo que ir lá. O que seria normalmente? Vou pegar, guardar no estoque, então eu levei gente, equipamento, buscando prateleira para colocar isso, e aí 2 dias depois, um dia depois, eu já vou ter que tirar de volta desse local para colocar. Olha a perda de tempo, de gente, de energia que eu gastei nisso aí. Então, se eu já sei que aquela demanda daquele produto já está endereçada ou já está garantida para daí a 1, 2 dias, ou até uma semana, dependendo, eu coloco ela num espaço, né? Se vocês olharem no diagrama, está aqui, ó, é como se fosse um espaço intermediário, estão vendo aqui, ó, né? Eu colocaria nesse espaço aqui, aguardando para a expedição. Geralmente, o TJ ele já fica próximo da expedição mesmo, porque é uma coisa que eu recebi, em vez de eu vir para cá, eu já trago imediatamente para cá, porque eu sei que já vai ter uma saída no mesmo dia, no outro dia, ou daí uma semana, tá? É diferente de ficar no estoque 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá, gente? Então, isso depende principalmente do tipo de produto. Estou dando esse exemplo aí do álcool em gel, tá? Aí eu tenho a chamada expedição mesmo, o que é isso? É o carregamento e o embarque do produto que vai ser entregue para o cliente, para o centro de distribuição de algum atacadista intermediário, né? Ou a entrega do material para produção, por exemplo. Eu tenho peça de carro que vai ser levado para Fiat, produzir 1 milhão. Tiro lá do estoque e já coloco no meu setor de expedição, porque tem que cumprir o prazo e o horário certinho para chegar lá na Fiat no tempo certo. Então, a expedição, assim como o recebimento, tem uma importância enorme. E tem o cross-docking aí, tá, gente? Que a gente até viu na aula, num dos slides para trás. O que é o cross-docking? É uma rápida movimentação de produtos que vai lembrar um pouco o stage-out aí, tá? São produtos já acabados que vão chegar e ser expedidos ao mesmo tempo e de acordo com o meu fornecedor e cliente. Esse gráfico aqui embaixo, que ali mostra exatamente isso. Geralmente, o cross-dock ele é usado muito para isso aqui. Olha, eu tenho um caminhão que está trazendo essas pecinhas redondas aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui embaixo? Estão vendo? Então, ele trouxe esse tipo de produto. Descarreguei todos aqui. Tem esse outro caminhão que está trazendo todos esses Lzinhos aqui, ó, esse produto com esse formato aqui, ó, guardei tudo aqui. E tem um outro de um outro fornecedor diferente, trazendo todos esses quadradinhos aqui, ó, tá vendo? Dependendo do meu centro de distribuição ou do meu consumidor final, eu recebi e vou distribuir para as lojas físicas. Então, imagina um grande centro de distribuição do Villefort, ele recebe esses vários produtos de origens diferentes e daqui eu já vou fracionar parte desse estoque que chegou, né? Cada um vai ter a sua composição própria para determinado tipo de loja. Por exemplo, esse redondinho, eu vou separar porque essa loja está precisando de 3, aqui está precisando de 2, aqui está precisando de um só. Então, o que eu faço? Eu já separo, eu tenho que ter uma plataforma para separar os componentes que chegaram dos vários fornecedores, são componentes diferentes entre si, para juntar numa expedição específica para cada loja, e dali eu carrego o caminhão com aquilo que eu preciso, voltado com a demanda de determinado local, tá?
Então é muito comum, às vezes, o atacadista, dependendo do produto, A Tambasa trabalhava era assim, trabalhava assim, que era muito comum o cross-docking, né? o sistema da Coca Aí, também. que ela cuidava disso principalmente para as lojas, né, Fábio? Que era muito comum isso. Isso. E é exatamente isso. Chegou do fornecedor lá, então vamos supor, chegou uma peça qualquer lá, fio elétrico, tá? O outro aqui é cerca de arame de galinheiro, estou dando exemplo, tá, gente? De cada loja tem uma demanda, estou precisando de 1.000 fios elétricos, o outro está precisando de 500 cercas de galinheiro. Você já recebe esse material e já vai criando as departamentações, né? Ou as várias baias ou docas. Cada doca vai chegar numa loja final da Tambasa ou de um atacadista ou de um fornecedor, de um vendedor, de um varejista para entrega. Então, você tem uma economia de espaço, de tempo nesse processo. Ou seja, o caminhão recebe, já vai separando e depois já vai expedindo automaticamente, tá? Nesse desenho que está aí, gente, vocês estão vendo aí só 3 caminhões chegando. Agora, imagina isso aí, 15 fornecedores chegando ao mesmo tempo, né? Quanto mais fornecedor chegar, melhor é a otimização da entrega nessas lojinhas. Você consegue colocar mais produtos diferentes no mesmo caminhão, na mesma entrega, para atender determinados setores. Ok? Só para vocês verem ali, ó, no outro gráfico que tem aqui de baixo, eu tenho lá a chegada, né, os galpões de recebimento, as baias de recebimento, eu tenho as áreas de montagens do pedido, que a gente vai ver isso aqui ainda, e depois a distribuição. Por quê? Vai ter setores que eu vou precisar fazer a montagem final do produto. Eles chegam fracionados, eu acabo de montar e faço a entrega única lá. É quase como um crosswalk. Eu acabo de separar, delimitar, definir e entrego, tá? Então, o crosswalk vai ser isso aí, ó. Transbordo sem estocagem, operação de cruzamento de docas, né? E a baldeação para poder atender determinados setores. É muito comum, gente, ali na região do SEAS, vocês podem, quem já passou por ali, ver lá que tem muito aqueles CDs, né? Tem o CD da Ricardo Eletro, CD do EPA, o que é o CD? O Centro de Distribuição, em que esses vários fornecedores de produtos chegam, entregam nesse local e ali eu vou ter as várias docas para distribuir, para atender as várias lojas do EPA, as várias lojas do Ricardo Eletro. Então, você tem a separação nesses locais. Eles usam muito o cross-docking, tá? Continuando aqui, pessoal, eu vou ter, né, dentro desses processos, o transit point, né, que é o ponto de transição mesmo, que é uma unidade de passagem da mercadoria, a qual não é estocada. Ela não chega a ser estocada, não. É o caso que chegou um produto, ele vai ser fragmentado em unidades menores, já estabelecidos, ou seja, eu já sei quantas peças vai para cada lugar, e eu faço, então, nessa chegada, esse ponto de transição dentro das rotas de entrega. É um pouco, quase que isso aqui, ó. Apesar de que aqui é montagem, mas eu cheguei, fracionei determinados processos e entreguei, né, para ir para o ponto final lá. Eu vou ter o merge em trânsito, né? O merge é a palavra francesa, né? Que é o produto montado ao longo da cadeia, que é muito comum isso, tá, gente? Como é que vai funcionar aí? Os componentes eles vão chegar separados, né? Às vezes eu levo lá para um local físico que pode ser o centro de distribuição ou não, e aí é utilizado para o agrupamento destes e depois montagem, que é o caso que a gente viu lá. É ali que eu vou acabar de finalizar. Eu dei o exemplo do computador, que é muito comum, tá, gente? Dentro desse processo, em que você vai ter lá as várias peças separadas que chegam, você vai ter uma equipe especializada na montagem e configuração, principalmente eletrônicos, tá, gente? Dependendo do tipo de material que é, e dali vai para a distribuição. Só para vocês terem exemplo, eu dar um exemplo, computador ferramentas, a maioria das ferramentas tem algo, dependendo da ferramenta, a maioria é feita na China, mas não só é feito em locais diferentes da China, então elas chegam as pecinhas separadas e são montadas aqui, né, nessa etapa final, ou são de países diferentes que chegou, fica esperando os determinados componentes para finalizar e entregar, tá? Vocês podem ter que, às vezes, dependendo do produto, os produtos são todos feitos na China, mas você vê que a caixa, a embalagem, tem um termo lá de verificação das peças que passou por um crivo de alguém, então ok e tudo mais, tudo isso é feito no Brasil, tá? Só para vocês entenderem esse processo.
E aí, dentro desse processo, a gente viu aqui, então, os chamados, olha, processos de atividades, que são esses aí, tá? E agora eu vou ver os chamados equipamentos de armazenagem. Então, atenção, não tem as imagens aí de propósito, eu vou explicar por que depois, tá, gente? Dentro desses equipamentos de armazenagem, quais são os mais utilizados? Eu vou ter a estrutura porta-pallet, tá? Que é o sistema mais utilizado, né? Aqueles portas-pallets, que são aquelas prateleiras enormes, que às vezes vocês veem nos atacadistas, em que você coloca o pallet lá dentro com os produtos em cima. O pallet fica lá dentro. É muito comum, porque você já tem aqueles carrinhos que carregam os pallets, empurram para dentro daquelas prateleiras e conseguem tirar também, tá? Porque o pallet, ele facilita isso. É aquela estrutura de madeira, né? Para quem não conhece um pallet, é aquelas estruturas de madeira, tem a dimensão padrão em torno de 1 metro por 1,20 m. Ele tem alguns buracos, algumas saliências, que você consegue encaixar aquelas 2 pazinhos do carrinho, que encaixa ali, sobe com bastante facilidade e leva isso para onde você precisar. Então, o carrinho precisa levar isso para uma estrutura que vai caber e aguentar esses pallets. É o que a gente chama de estrutura porta-pallets. Então, é muito comum. Todo mundo, com certeza, já viu isso aí num grande atacadista, numa dessas grandes lojas aí que vendem isso, tá? E a distribuição e a altura das estantes, elas vão ser determinadas em função do tipo de empilhadeira que eu tenho, né, do carrinho, dos elementos de armazenagem que estão sendo levados em conta, se é produto perecível ou não, se tem o tempo de validade ou não, e as dimensões do local que eu tenho, tá? Então, a estrutura porta-pallets, ela é de acordo com o ambiente que você tem. Eu tenho também um outro equipamento de armazenagem, que é o drive-in, que a armazenagem é feita por acumulação. O que é isso? Ele facilita a máxima utilização com o espaço que eu tenho, tanto em superfície como em altura. O que é? Algumas áreas, gente, que é tipo porta-pallet, até para não confundir, são muito parecidos, mas o drive-in eu vou ter altura maior, vou ter várias estantes, várias prateleiras, ou áreas maiores, por exemplo, assim, em vez de eu ter só um espaço que cabe um pallet, ele consegue entrar numa dimensão assim, de uma profundidade maior, se colocar 2, 3, 4 pallets carregados de produtos ali. Então, é mais um processo de acumulação daquele produto em si, tá? Eu tenho um processo de armazenagem que chama estrutura dinâmica, né? Que é um sistema voltado principalmente para esses produtos perecíveis, porque ele tem alguns roletes lá que ele permite que você coloca o material e você consegue acessar, por exemplo, os produtos que estão com prazo de validade que vão vencer primeiro. Então, consegue facilitar esse processo de armazenagem. E aí você consegue ter sempre os produtos que vão vencer primeiro mais à frente. Chegou aqui, é mais antigo, você faz um processo, ele tem uns roletes, tira ele para fora, coloca os mais novos no final. Oi? Agora eu tô vendo aqui, ó, lá na Tambas, eu trabalhei lá no setor do Flow Hack. De qual? Do Flow Hack. Você trabalhou lá? Trabalhei, era no setor Flow Hack, quando eu trabalhei na época. Então, na hora eu sei que vai apresentar ele aí então, tá? Beleza? Bacana, Fabinho? Eu trabalhei lá faz tempo já, ué. E a estrutura é exatamente, gente, porque às vezes eu tenho um produto perecível que ele permite exatamente isso. Eu consigo facilmente tirar os produtos que vão vencer primeiro. Tem o pushback, né? O pushback, que é o armazenamento por acumulação também, e ele consegue colocar até 4 pallets em profundidade em cada nível. Então, olha o tamanho desse pallet, dessa estrutura, em que você consegue puxar ele de uma forma muito fácil e depois colocar de volta. Ele é quase como uma roldana que você traz para frente, tira a parte que está lá, por exemplo, na 4ª categoria, no 4º espaço, e volta como se fosse um arquivo, uma prateleira removível aí, tá? O Flow Rock, que o Fábio falou aí agora, né? Não é isso, Fábio, que você trabalhou aí, ó? Isso. Quer falar? Não, precisa para falar aí. Você tem que sair. Porque o que acontece? Assim, na estrutura dinâmica, eu guardo lá, às vezes, aqueles produtos que chegaram são as grandes quantidades de produtos que estão armazenadas lá e fica lá dentro, tá? O Flow Rock já é um pouquinho menor, assim, são aquelas unidades que eu já fracionei algumas, o que é mais fácil, por exemplo, de eu pegar, por exemplo, a quantidades menores. Vou precisar de 10 caixas para levar, você consegue tirar de uma forma mais fácil. Então, ele facilita o processo da estrutura dinâmica, tá? Tem o cantilever ou cantilever, muita gente, eu já ouvi os dois termos, o pessoal fala os dois jeitos, tá?
eu conheço como cantilever, que vai ser a armazenagem das unidades de carga de grande longitude, com medidas variadas assim. Então, é todo um processo que eu tenho um espaço enorme, são aquelas colunas, né? Como é que se diz? Eu tenho as colunas que vão sustentar as prateleiras. Imagina uma estante na sua casa, né? Ela tem aquelas duas barras de altura, que é os pés da prateleira que segura na frente e os dois de trás, né? O cantilever, ele, assim, ele tem uma estrutura no meio que permite que você tenha o braço suspenso no ar. Não necessariamente ele vai ter aquela coluna segurando as prateleiras na frente. Qual que é a vantagem disso? Eu consigo ter um espaço bacana para colocar, às vezes, um produto que vai passar do tamanho da minha prateleira. Ele pode até entrar em outras prateleiras, por exemplo, do lado, porque não tem uma barreira ali, que é a coluna da estante, da prateleira, segurando ali. Então, ele permite isso. Claro, você tem que ter uma estrutura muito mais forte, porque todas as prateleiras elas vão estar em balanço, elas vão estar suspensas praticamente no ar, segurando aí esses pesos, esses produtos. E, por último, eu vou ter, e não menos importante, os armazéns autoportantes, que são o quê, gente? Aí já tem que entrar uma grande obra de engenharia em que eu uso as próprias estantes como um processo estrutural do meu edifício. A própria estante é que segura o telhado do edifício. Então, imagina lá, eu estou dimensionando, estou construindo, olha, já estou fazendo um processo de construção permanente em que, em vez de eu ter colunas distribuídas a cada X metros para segurar o teto, ou o segundo andar, ou segurar o telhado, as próprias estantes que vão ser armazenados os produtos e tudo mais, as matérias-primas, servem como estrutura do edifício, tá? Claro que isso vai ser a uma altura limitada pela norma local, tem lugar que você tem que levar em conta o gabarito, né, do tamanho desse galpão, então não é todo lugar que permite. O tipo de empilhadeira que eu tenho, então até onde ela consegue chegar. Empilhadeira, a gente consegue ver só aquele carrinho, tem empilhadeira que consegue chegar a 16 andares de altura, só para vocês terem ideia, tá? 16 andares, 16 prateleiras de altura. Então, olha o tamanho que é, dependendo do tipo de carrinho. E outra coisa que o armazém autoportante precisa, que não entrou aqui, é o tipo de piso, né? Que a gente chama de baldrame, que tem que ser um baldrame bem fortalecido para aguentar o peso dessas estantes, né? Dessas estruturas, além do peso dos produtos que vão estar nessas estantes aí, tá? Então, tudo isso, pessoal, é a nossa matéria de hoje, só para dar uma pincelada mostrando claramente esse processo da armazenagem e como que ele é importantíssimo. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aqui com relação a essa matéria, né? Primeiro, vocês têm que saber separar o que é armazenagem e o que é estoque. Ficou claro para vocês essa separação, essa diferença? Sim. Sim, tranquilo. Beleza, porque assim, por mais que tudo seja armazenagem ou tudo seja um grande estoque, a armazenagem são os processos e os cuidados e as rotinas o senso crítico de como que eu vou estocar e cuidar desse estoque. O estoque é aquele processo normal, tá aqui na prateleira lá e acabou, ok, gente? Então, vai além. É um tipo de nomenclatura que foi necessário criar, porque não dá mais para ter aquela ideia de o gestor de estoque. O gestor de estoque é quem guarda o produto lá. Agora não, eu tenho um gestor de armazenagem, que é o upgrade do processo aí, tá? Então, o principal que vocês têm que saber exatamente é isso, que é isso que vai ser cobrado de vocês. Olha, às vezes vocês vão ver anúncio de vaga aí que o pessoal está precisando que é muito comum ainda ver lá, tá, gente? Estoquista. Estoquista é o cara que vai lá colocar na prateleira, acabou, você não precisa nem de muita coisa, não. Mas você tem que ter lá um gerenciador de armazenagem, um responsável pela armazenagem. Aí não, aí é outro nível e tudo mais. E não se enganem, passou pelo curso de graduação, o ensino superior, ele habilita o pessoal, ele dá o upgrade no processo de mobilidade educacional, então ele consegue tirar a pessoa que é o simples estoquista e passa a ter esses conceitos de armazenagem. Então, geralmente, a gente que já passou pelo curso de logística, tá? Pessoal que está apto a ter esse senso crítico aí.
Alguém tem alguma pergunta da matéria de hoje? E os outros cuidados que a gente vai ter, que vai ser parte do trabalho que eu vou passar para vocês, vocês têm que entender, não decorar, mas entender quais são os principais processos dentro da armazenagem e quais são os principais equipamentos de armazenagem. Isso que vocês precisam, gente. O resto é essa questão da fluxo de operação, a função de cada tipo de armazenamento, essa coisa toda, que isso é muito tranquilo, tá? Não é uma matéria difícil. Por mais que eu tenha esses vários nomezinhos aí, mas não é uma matéria difícil, até porque é muito prático, você já tem muito conhecimento disso aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nesse momento? Antes de eu passar o trabalho? Tranquilo. Tranquilo? Tá todo mundo bem, todo mundo jóia aí, né? Para quem chegou atrasado, lembrando que a aula que vem é feriado, então nós não teremos aula. Eu recomendo todo mundo aproveitar o feriado para ficar em casa, tá? Sim, descansar bastante em casa, tá? Como se a gente não tivesse bastante em casa, né? Se tivesse opção. Oi, Lidiana, o que foi que eu não vi? Como se a gente tivesse até opção, né? Exatamente, Eu brinquei com a minha esposa aqui, não vejo a hora de chegar o feriado semana que vem para eu ficar em casa, né? Eu já tenho 3 semanas que eu tô em casa, né? Então tá dose, né? Horrível, né? Mas vamos lá. Pessoal, tranquilinho? Beleza? Bom, de novo, eu sei que tem problema. Assim, esse sisteminha não é o melhor. A vantagem dele é que as aulas são gravadas, está sendo gravado, e eu vou colocar lá o link depois no site, lá no AVA e também aqui no WhatsApp, tá? O link onde vai ficar armazenado, vocês podem baixar depois e estudar, tá? Então é mais um instrumento de apoio para vocês aí, tá? Falei no começo da aula que a frequência ela vai ser avaliada não por essas aulas gravadas, porque nem todo mundo tem acesso, mas pelo AVA realizado, 100% do AVA realizado ao longo da semana. Então, por exemplo, a gente finalizou hoje a aula 2.2. Na próxima aula, que é sexta que vem, na outra, que dia que é a outra? Sexta? A próxima é dia 10, hein? Então a outra seria então, no dia 17 de abril, eu vou, minutos antes da nossa aula começar, eu vou olhar lá e verificar quem tem 100% do AVA feito. Isso está valendo a nota de vocês, então a nota de participação e a nota de frequência, ok? Ok, pode me dar uma ponta lá que eu já acabei. Tempo eu estou mais tendo agora. Ô Wagner, eu vi que você é um dos pouquíssimos 100% lá, tá? Eu vi lá. Parabéns, viu, meu cara? Eu também já acabei. Já, Lidiana? Não, eu falo que o Wagner eu lembrei. Parabéns, tá, gente? Eu não vou falar que vocês fazem mais que obrigação, porque isso é papel de aluno. Tá bom. Longe de mim criar esse tipo de atrito aqui, tá? Mas já que vocês não estão fazendo nada em casa mesmo, né, gente? A maioria que tá em quarentena, aproveita e faz, né? É o momento de passar o tempo, inclusive, tá? Nossa, eu tô trabalhando. Então trabalha dobrado, porque... O trabalho está sendo dobrado. Professor. O meu também, viu, gente? Eu também tô O trabalhando. meu também. Aqui, o meu o Bradinho, né? Você tem que ver os vários cursos que a gente tem que fazer com professores, assim, que o pessoal está mandando a gente fazer, mas sem problema, tá? Então, pessoal, frequência e avaliação de vocês está sendo computada pelo AVA, tá ok? Tudo bem isso? 2. Continua tendo aquelas avaliações das aulas lá. Então, vocês não só têm liberdade de cutucar pelo AVA ou pelo WhatsApp em privado, só, Rodrigo, sua aula tá legal, não tá legal, isso precisa melhorar, isso não precisa melhorar, descontando aí, gente, as limitações do sisteminha. Por exemplo, eu acho o Hangouts Meets melhor do que o Teams, tá? Mas o Teams permite gravar, coisa que o Meets não permite. Então, ele tem essa vantagem. Ele tem esse problema de som, mas que consegue a gente contornar ou não, tá? E a resolução, às vezes, não é tão ruim, não, ok? Só para... Bom, vamos para os nossos trabalhinhos? Nosso trabalho de hoje? Mexe com isso não. Não, tem que mexer. Beleza, gente? Tá. Porque na aula passada eu já não passei o trabalho, tá? Mas vamos lá, que a gente estava acostumando. Eu vou voltar no slide aqui, ó.
Olha só, a gente trabalhou nessa etapa final dessa aula de hoje. Eu falei sobre os principais processos dentro da armazenagem. Quais são? Recebimento, put away, picking, stage out. Tenho aí a expedição, cross-docking. Tem também transit point, merge in transit, ok? Esses aí, os principais. E também trabalhei sobre a questão dos equipamentos de armazenagem, as estruturas mesmo que são usadas para armazenar, tá? Que eu vou ter quais? Estrutura porta-pallets, tá aqui, ó. Opa, porta-pallets, o drive-in, estrutura dinâmica, pushback, flow rack, cantilever ou cantilever e os armazéns autoportantes. O que eu quero de vocês? Cada aluno individual, quem quiser fazer em dupla de 2, pode fazer, desde que vocês consigam essa interação aí online. Quem quiser fazer em até trio de 3, por que eu estou falando dupla de 2 e trio de 3, gente? Para evitar do pessoal chegar assim, pode ser 5? Tá? Não, não pode. Então só pode ser dupla de 2 ou trio de 3. Tudo bem Pode isso? ser 4, não? Pode ser o quarteto de 4. Tudo bem, então? Máximo de 4. Tá legal, gente? Tudo bem isso? Pode ser o máximo de 4, então. Tá legal? O que eu quero de vocês? Vamos lá. Eu quero que vocês escolham um. Tá, cadê aqui? Opa. Eu quero que vocês escolham um dos processos que a gente acabou de ver, e aí pesquisem na internet a foto ou alguma característica dele. Geralmente tem muita foto, gente, tem muita imagem sobre isso, tá? Um desses, olha, eu escolhi o put away. Aí vocês vão ver lá uma descrição breve com uma foto do put away em realização. Tem até vídeo na internet, tá, gente? Vocês vão escolher um processo de armazenagem e um equipamento de armazenagem e me apresentar isso por e-mail, ok? O equipamento, você tem que pesquisar a imagem. Eu quero só que vocês vejam. Eu quero saber o que é esse tal de drive-in que o professor falou na sala de aula. Gente, não é drive-in para ir e drive-in que vocês estão acostumados, não, tá? É o drive-in da logística. É isso? Vocês vão pesquisar lá, drive-in logística, ok? Isso que é o principal. Senão vocês vão acabar mandando coisa errada aí, tá? Então, por exemplo, vai ter lá, eu tenho o flow hack que o Fábio falou aí. Legal. É só pesquisar lá, logística flow hack. Vai aparecer a imagem do que é. Tá legal? O cantilever, vocês vão ver que barato que é. Vale a pena vocês darem uma pesquisada, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Lá no processo, eu quero que vocês escolham um para falar sobre ele para mim. Ok isso? Ok, todo mundo? Repete, por favor. Ok. Em relação ao processo, cada aluno, ou cada dupla, ou cada trio, ou cada quarteto, não mais do que isso, vai escolher um processo para falar sobre ele. Eu escolhi o picking, escolhi o put away. Legal. Então, fala rapidamente o que é put away, né? Só uma ideia do que você viu, para dar um exemplo. Vi o put away no exemplo lá no Carrefour, por exemplo. E pega a foto desse put away ou a ilustração desse put away e coloca lá, por exemplo. Eu quero um processo que vocês vão escolher e duas estruturas ou 2 equipamentos de armazenagem. Tá legal? Esse equipamento de armazenagem, eu só quero a foto. Eu só quero que vocês pesquisem a foto e me mandem a foto de 2 desses equipamentos. Só para vocês verem como é que é. Tá legal isso, gente? Muito simples, muito tranquilo. Então, eu quero um processo, vocês vão me apresentar um processo e um exemplo de onde tem, e 2 equipamentos, 2 imagens de equipamentos de armazenagem. Entenderam? Trabalha para quando, professor? Em até 10 dias, tá? Então, ontem, o trabalho que eu passei ontem, o pessoal aproveitou o resto da aula, por exemplo, que agora, e já foi fazendo. Oi, quem perguntou? Achei que era para fazer agora no feriado. Fui eu. Não, Paulo, excelente ideia. Pode ser, não tem problema. Todo mundo em casa mesmo, coçando, passando. Não. Mas isso mesmo, tá? Só para você saber, gente, é um trabalhinho tão simples que vocês podem fazer até agora se quiser. E aí já fica liberado, não tem problema nenhum. Inclusive, pessoal, eu vou ficar aqui o restante da aula. Quem precisar de alguma dúvida, fica por conta de perguntar qualquer coisa nesse sentido. Tá legal? Gente, eu não vou defender
assim, olha, só pode chegar até no máximo 4 pessoas, ou individual, duplo, tri, fica a critério, não vou interferir nisso. Então, eu quero um processo, tá, com a respectiva imagem ou vídeo, quem quiser pode colocar o link do vídeo lá, não tem problema nenhum. E das estruturas eu quero 2, que vocês escolham 2, e só quero a imagem, tá, em relação aos equipamentos, tá legal? Só a imagem. Drive-in, tá? O drive-in de logística, tá, gente? Aí mostra lá a imagem do drive-in. Por exemplo, o Cantilever, por exemplo. Clica lá no canal, vocês vão ver o que é o Cantilever, vocês vão entender por que ele é interessante. Tá legal? Alguma dúvida nesse sentido? Então, em até 10 dias, pode aproveitar. Não, se bem que como tem um feriado aí no meio, vamos fazer o seguinte. Então, para a próxima aula, que é dia 17, vocês já tem que ter acabado isso aqui e já terem me entregue. Tá legal? E o outro trabalho que a gente enviou por e-mail, você já olhou? Na verdade, o que eu fiz? Eu estou finalizando essa semana o pessoal do TCC, que está uma demanda extra. Estou com mais de 110 alunos de TCC. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou recebendo agora os trabalhos que eu passei ao longo da semana, e aí cada um que está mandando por e-mail está colocando lá a disciplina. Por exemplo, nesse caso aqui, processos logísticos sexta. Se vocês forem me mandar o e-mail, a gente põe lá PL sexta, lá no assunto do e-mail, tá? Aí eu tô acumulando e vou começar a corrigir se tudo correr bem agora, dia quarta-feira. Eu já começo a corrigir os de segunda, os de terça, e aí eu já tenho uma planilha, estou avaliando lá e já vou lançando algumas notas já. Ok? Ok. Tá? Mas, gente, vejam bem, esse trabalhinho que eu passei agora, ele é muito fácil do mais, né? Por mais que eu vire e diga que não tem certo ou errado, eu só quero esse esmero de vocês de fazer. Então, eu tenho que entender qual que é esse tal de estrutura que o Rodrigo falou, esse tal de cantilever, por exemplo, que como é que é isso? Porque quando vocês chegarem nos locais, vocês vão saber que existe, que cada um tem uma diferença, uma especificidade. Então, eu quero pelo menos a visualização disso aí. Eu tinha as imagens disso aí, mas eu tirei de propósito até para poder forçar vocês a pesquisarem. Tá legal? Depois eu mando o slide que tem todas as fotinhas para vocês. Tá bom? Legal? Fica só mais uma vez no trabalho, por favor. Só pra mim. Quem perguntou? O Marco? Marco. Isso. O Marco. Olha só, eu acabei de falar aqui sobre os processos da armazenagem, então são esses aí, ó. Recebimento, put away, picking, stage out, vou ter expedição, vou ter o cross-docking, vou ter o transit point e o merge em transit, ok? Todos esses processos, vocês vão escolher um e me apresentar ele. O que é apresentar? Falar rapidamente dele, mostrar uma imagem ou um vídeo dele, pode ser o link do vídeo, e eu descobri que tem isso aqui lá na Tambasa, lá no Carrefour e tudo mais. A maioria usa isso aí, tá, gente? Então não é muito difícil, não. Eu só quero que vocês entendam e dominem uma dessas atividades aí, tá legal? E depois, vocês vão me escolher aqui, ó, já nessa parte aqui dos equipamentos de armazenagem, que eu tenho quais? Estrutura porta-pallets, drive-in, estrutura dinâmica, pushback, flow rack e cantilever, tá? E os armazéns autoportantes. Vocês vão escolher 2 desses e me apresentar apenas a imagem do que vocês pesquisaram. É coisa que se você clicar no Google Maps, Google Maps não, como é que chama? Google, e digitar o nome disso aí, colocando logística na frente, já vai aparecer um monte de imagem já. Copia e cola, põe num e-mail e me manda. Ok? Ok. Ok, Márcio? Beleza? Tá? Então, assim, gente, não é difícil. Qual que é o objetivo aqui? Que vocês tenham uma visualização dessas etapas, esses processos e tudo mais. Tá legal? Tudo bem? E fazendo de 4, de 3, fica mais fácil ainda, né, gente? Impressionante isso, tá legal? Alguns me perguntam, quantas páginas? Eu sempre brinco, até 14 páginas, tá? Pode ser meia, mas no máximo 14. Tudo bem isso? Tá? Brincadeira à parte. Legal, gente? No mais, eu vou ficar aqui agora, gente. Olha, queria agradecer a presença de vocês. Se a aula estiver indo legal ou não, às vezes eu falo demais, acaba que eu começo a falar demais. Podem me corrigir, podem me parar, vão me disciplinando, porque, querendo ou não, como eu não estou ouvindo vocês, acaba que a gente fica nesse processo meio, como é que fala? Eu fico solto, né? E acaba que eu fico
me deixando falar o tempo todo, né? Deixa eu colocar minha imagem aqui, para o pessoal achar que sou eu. Outro dia perguntaram se era eu mesmo, né? Porque eu tenho irmão gêmeo, né, gente? Não sei se você sabe da história, né? Aí outro dia o pessoal estava perguntando se era eu mesmo que estava dando a aula, né? Então até isso eu tenho que ouvir aqui, tá? Então, pessoal, dentro desse processo, eu quero só que vocês tenham esse cuidado de fazer as atividades e dessa visualização. Muitos de vocês já viram isso lá no atacadista que vocês foram, tá? A maioria viu isso lá tranquilo. Eu só quero que vocês tenham essa consciência de quais são os processos para aquilo ali funcionar e aquelas estruturas de funcionamento, de armazenagem que estão ali. Tá legal? Bom, no mais eu queria agradecer a presença de vocês. Sei que não está sendo fácil. Para quem tem quarentena, essa é a semana decisiva, essa e mais um pedacinho, comecinho da outra, para evitar aquela curva de crescimento. Igual o pessoal fala, todo mundo vai pegar o vírus. Vai mesmo. O problema é todo mundo pegar ao mesmo tempo, porque as estruturas de saúde não vão dar conta. Então, o isolamento é necessário para manter o crescimento da curva de infecção menor, para evitar os problemas sérios que a Itália, a Espanha e agora os Estados Unidos, por incrível que pareça, estão passando, tá? Então, conscientização, fica em casa, faz alguma coisa, alguma atividade para passar o tempo, aprende a tocar violão, vai aprender o idioma, vai fazer um curso, livro, vai fazer qualquer coisa, mas para preencher o tempo de maneira que vocês não fiquem. Quem está trabalhando, manter o cuidado e a proteção adequada para vocês não pegarem o processo. Já tem muita gente jovem pegando e está tendo alguns óbitos também com relação ao pessoal novo. Então, se cuidem. Um abraço para vocês. Me avaliem lá depois no Ava essa aulinha. Podem me avaliar via WhatsApp, o que não tiver legal. Estou morrendo de saudade de vocês. Eu gosto muito de gente, estou sentindo falta disso. E se precisar de qualquer coisa para disciplina ou outras questões, eu estou. Tá legal? Okay? Tá bom, obrigada. Valeu, pessoal. Falou, pessoal. E semana que vem no feriado, todo mundo em casa, hein? Tá bom? Tá bom. Um abraço para vocês aí, viu? Até mais aí. Tchau. Falou, galera. Falou, pessoal. Um abraço.